O tema que nos traz aqui hoje são partilhas. Eu sei que no Brasil, quando fala-se alguém, é obrigatório haver inventário, ou corrijam-me se eu estiver errado, mas em Portugal não é obrigatório e uma parte das partilhas, eu acredito que uma grande maioria, são feitas por acordo. E é dessas partilhas por acordo, quer seja partilhas de herança, quer seja partilhas de património conjugal, é dessas que eu vos vou falar. Sendo que, quando há estas partilhas por acordo, obrigatoriamente tem que haver um título, tem que haver um documento escrito, isto essencialmente, ainda por cima, quando estamos a falar de bens imóveis, tem que haver um documento escrito, um título, só que inerente a esta titulação há obrigações que têm que ser cumpridas. Sendo que a minha apresentação irei então falar das habilitações de herdeiros, que são essenciais e que servem também como um ato preparatório da partilha, que pode ser feito em ato simultâneo ou em separado. Falar-vos das partilhas de herança, das partilhas de património conjugal e ainda das obrigações fiscais inerentes. Acho que deixei de estar com som, mas acho que já consigo estar outra vez. Então, o que é isto do fenómeno? Para que haja uma partilha de herança, obrigatoriamente estamos perante o fenómeno sucessório. O que é isto do fenómeno sucessório? Decorre da noção legal, o pressuposto ilógico e óbvio do fenómeno sucessório, que é a morte de uma pessoa. Neste sentido, as normas legais que tratam o fenómeno da sucessão visam regular um específico tipo de relações que se verificam após a morte de alguém e têm como objetivo final a determinação do destino a dar ao seu património. Quando fala-se alguém, há duas obrigações a cumprir, pelo menos há uma a cumprir, que é o registro do óbito, obrigatoriamente. Antes de eu avançar, deixem-me dizer que esta exposição, diremos assim, ela irá se focar, ela irá ser essencialmente prática, está bem? E sendo que, como tem aqui uma lógica e se calhar é muita matéria, mas eu espero que a consiga transmitir mais ou menos toda, vamos nos estar aqui mais que uma horinha, se calhar, está bem? Então, o registro de óbito em Portugal é um facto sujeito a registro civil obrigatório, lavra-se por meio de assento. A competência para declarar o óbito consta deste artigo 193, sendo que normalmente este óbito é declarado pelos senhores agentes funerários. Como é que se prova este óbito? A prova é feita através de certidão, ou melhor, através de acesso de bases à base de dados do CIRIC, que é o Sistema do Registro Civil, que, por exemplo, no caso do balcão das heranças, que é exatamente nesse balcão que atualmente eu exerço funções, no âmbito do balcão das heranças, nós podemos consultar, nós cobramos a pesquisa e não precisamos de nenhumas certidões. Simplesmente nós acedemos ao sistema e está aqui a nossa prova, como em vez de ficamos dispensados das certidões. Também se pode fazer através da certidão, seja ela em papel ou agora online, e mais nos tempos que nós vivemos é mesmo recomendado o pedido desta certidão online. Claro que isto será necessário para fazer uma habilitação que não seja na conservatória. Se a habilitação for feita no notário, obrigatoriamente carece destas certidões. Se a habilitação for feita no âmbito do balcão das heranças, não há necessidade, uma vez que se consegue aceder ao sistema, não é preciso exibir nenhuma certidão. Então, o que é uma habilitação de herdeiros? Ou melhor, como é que se prova a qualidade de herdeiros dos sucessores do decujus? A prova é feita através da habilitação de herdeiros, que diz-nos o Código Notariado, que é uma declaração feita em escritura pública por 3 pessoas que o notário considera dignas de crédito, que os habilitandos
são os herdeiros e não há quem prefira na sucessão ou com eles possa concorrer. E diz-nos o Código Notariado que, em alternativa, esta declaração pode ser feita pelo cabeça de casal. Esta exceção, cá em Portugal, virou regra e estas habilitações de herdeiros passaram a maioria a ser feitas estas declarações prestadas pelo cabeça de casal. Tanto assim é que quando foi criado o balcão das heranças e quando foi alterada a lei ou que foi integrada no Código do Registro Civil, a regra passou, ou a exceção virou regra e já consta que esta declaração é feita pelo cabeça de casal. Em alternativa pode ser feita por 3 testemunhas. Estas testemunhas, e porque nós vamos perceber, estes procedimentos simplificados seguem as regras do Código Notariado, elas têm que cumprir determinados requisitos e não são admitidas como testemunhas nem os parentes dos sucessivos dos habilitantes, nem o cônjuge de qualquer um deles. Também há aqui regras, também quem não pode ser abonador, quem não estiver no seu perfeito juízo, não pode ser marido e mulher. Diferente é de ser, e também quem não possa assinar, diferente é um cabeça de casal que não possa ou não saiba assinar, não quer dizer que não possa prestar estas declarações. Ele pode fazê-lo porque no final o que é que se vai colocar é que aquela pessoa não sabe ou não pode assinar. Ele não pode ser testemunha, não pode ser declarante, que é o termo certo aqui em termos de habilitações, mas pode perfeitamente exercer as funções de cabeça de casal. Então, como é que se defere este cargo de cabeça de casal? O cargo incumbe, o Código Civil, no artigo 2080, vem-nos dar um elenco das possibilidades, entendemos como aqui um elenco das pessoas que podem exercer este cargo de cabeça de casal, que desde logo cabe ao cônjuge sobrevivo não separado de pessoas e bens, e cabem também aos herdeiros legais. Dentro dos herdeiros legais, o mais próximo em grau, o que residia com o falecido há menos de um ano, igualdade de circunstâncias o mais velho. Também, no caso da incapacidade da pessoa designada, quem exerce estas funções será o seu representante legal. Só que estas regras não são imperativas, elas podem ser por acordo, outra pessoa pode exercer o cargo de cabeça de casal. Importa dizer que, uma vez fixada esta designação, esta alteração só pode ser por escusa ou por remoção. Esta incapacidade da pessoa designada acontece mais vezes do que aquilo que podemos imaginar. Imagine-se que a pessoa que faleceu, o de cujos, faleceu no estado divorciado e com filhos menores. Obrigatoriamente, quem vai exercer este cargo de cabeça de casal será o representante legal dos menores, que é a pessoa, o pai ou a mãe, aquele que não faleceu. Isto acontece mais vezes do que aquelas que possamos imaginar. Então, a habilitação, quais são os efeitos? A habilitação de herdeiros é o título bastante para se poderem efetuar registro predial, comercial, automóvel, em comum e sem determinação de parte ou direito, ou para levantamento de dinheiros. Título bastante, se calhar não é só, porque inerente sempre à titulação e aos registros, nós temos a parte fiscal e nós vamos perceber isso mais à frente. A habilitação, como eu vos disse, também é um ato preparatório da partilha, pode ser feita em ato autónomo ou em conjunto com a partilha e dela devem constar todos os elementos necessários para o cálculo dos quinhões, desde logo a disposição por morte, a pré-morte ou repúdio. Direito de representação, no caso de irmãos, saber se temos irmãos germanos, uterinos ou consanguíneos. Só para lembrar que a pessoa pode aceitar a herança ou pode repudiá-la. No caso de haver repúdio, porque não quis aceitar aquela herança, se já tiver sido feita a habilitação de herdeiros com aquele herdeiro e depois ele repudiou a herança, porque entende-se que a habilitação de herdeiros não serve como aceitação, uma vez que até qualquer outra pessoa vai declarar quem são os herdeiros, se
esse herdeiro vier a repudiar, terá que se fazer uma nova habilitação, onde se faz constar que aquele herdeiro repudiou e agora quem é que lhe sucedeu, se efetivamente houver direito de representação. No caso de o repúdio ser anterior, quando se vai fazer a habilitação de herdeiros, já não se faz constar aquele herdeiro, obrigatoriamente só vão constar os seus representantes, se houver esse lugar. Eu não sei se no Brasil é igual, mas aqui uma das condições para ser herdeiro tem que ter capacidade sucessória, e a capacidade sucessória, um dos requisitos é existir. Se ele aqui, se não existe, ou porque faleceu ou porque repudiou a herança, só não é herdeiro, só os herdeiros podem haver o direito de representação e assim os seus descendentes é que vão entrar em sua representação. Se não houver descendentes, aquele herdeiro não existe, não há mesmo. A forma da habilitação é por escritura pública ou através de um procedimento simplificado de habilitação de herdeiros com ou sem registros. Os procedimentos simplificados realizam-se nas conservatórias e eles têm como visam a promoção de atos de titulação, registro e a garantia do cumprimento das obrigações fiscais. Aplica-se obrigatoriamente o Código do Notariado, e sendo que a mais-valia de realizar no âmbito do balcão das heranças é exatamente porque num só lugar pode-se efetuar tudo, desde o título, o registro e também garantir o cumprimento das obrigações fiscais. O nosso IRN, que vem apelar a que este procedimento é uma alternativa à escritura pública. Eu não sei se realmente é uma alternativa à escritura pública, porque desde logo também tem algumas limitações. Por exemplo, pensando no caso na legitimidade para pedir estes procedimentos. Se nós pensarmos numa habilitação de herdeiros realizada no cartório, se nós pensarmos numa habilitação realizada no cartório, qualquer pessoa pode ir pedir esta habilitação de herdeiros. Esta habilitação de herdeiros realizadas no âmbito do balcão das heranças, obrigatoriamente só pode ser pedida pelo cabeça de casal, pelo seu representante legal ou pelo seu representante voluntário. E advogados e sucessores, há uma presunção que há uma representação presumida, nem é necessário apresentarem, podem desencadear estes procedimentos. Mas, se não for nenhum destes, pode outra pessoa, sempre como procurador, ir desencadear este procedimento. Só que tem uma diferença. Aqui, para desencadear o procedimento, entende-se que é uma declaração de vontade e, efetivamente, qualquer pessoa pode pedir. Mas para prestar estas declarações no âmbito da habilitação de herdeiros, que nos vem dizer onde é que vai constar quem são, que vem declarar que faleceu determinada pessoa e que os herdeiros são aqueles filhos ou o cônjuge, os herdeiros que são, não é? É sempre por declaração e essa declaração entende-se que é uma declaração de ciência. E se é uma declaração de ciência, não há lugar à procuração. Então, haver uma limitação, desde logo, já está aqui uma limitação nos procedimentos simplificados. Outra das limitações é que este serviço também não pode ser realizado fora da conservatória, não há serviço externo. Este serviço tem que obrigatoriamente ser realizado no âmbito do balcão das heranças. Por isso, não sei até que ponto, efetivamente, é uma alternativa às escrituras públicas. Quanto à competência para realizar habilitações de herdeiros, compete aos notários e também, isto quando elas são realizadas através de escritura pública, e também aos conservadores e oficiais dos registros com competência delegada. Isto se elas forem realizadas no âmbito do balcão das heranças. Estes procedimentos, quando foram criados, este balcão de heranças foi implementado nas conservatórias do registro civil, mas posteriormente foi alargado a algumas conservatórias do registro predial.
Quanto a documentos para realizarmos uma habilitação de herdeiros, precisamos desde logo da certidão de óbito do autor da herança, certidões de casamento se esta pessoa faleceu casada e as de nascimento se tiveram filhos. Estas certidões servem para provar o grau de parentesco, a filiação e a avoenga. E em termos de habilitação, nós não precisamos provar os factos negativos. Imaginem que faleceu determinada pessoa, o senhor José faleceu e tinha 4 filhos, mas um dos filhos faleceu antes dele, é pré-falecido. Quem vai, se aplicar o direito de representação, os filhos dele irão entrar, se ele tiver filhos, irão entrar em representação dele. Nós não precisamos, porque ele faleceu antes da pessoa, do decujus, nós não precisamos efetivamente da certidão de óbito para provar que ele faleceu. Nós apenas precisamos das certidões de nascimento dos seus filhos para provar este grau de parentesco, a filiação e a avoenga. Quem vai declarar, quem vai fazer as declarações é que vai dizer que aquela pessoa faleceu e deixou X filhos e 2 netos em representação do filho pré-falecido. Também precisamos a certidão do testamento, e percebemos porquê, até porque para perceber, acho que aí no Brasil também há a mesma coisa, porque cá em Portugal há herdeiros legitimários e nunca pode ser a legítima, eles nunca podem ficar sem a legítima, a que têm direito. A pessoa pode dispor do testamento, sim, mas dentro daquilo, se houver herdeiro legitimário, já há sempre uma porção de bens, que é a cota indisponível, que efetivamente a pessoa não pode falecer, não pode dispor, mas pode sim, pode sempre fazer testamento, pode beneficiar alguém, e se houver testamento, ele também efetivamente tem que ser apresentado. Aliás, na habilitação de herdeiros tem que obrigatoriamente constar essa declaração, se há ou não testamento. Cá em Portugal, neste momento, a Conservatória dos Registros Centrais tem um registro de todos os testamentos efetuados nos cartórios desde 1950. E é possível, atualmente, pedir, eu depois tenho estes links, eu vou disponibilizar os slides, com os links também, vocês podem aceder e é possível pedir diretamente à Conservatória dos Registros Centrais uma certidão para saber, negativa ou não, da existência ou inexistência do testamento. Essa certidão é enviada pelo correio, custa 25 euros, é enviada pelo correio para casa e as pessoas depois só vai dar a indicação se há testamento, onde é que foi feito, podem se dirigir ao cartório com a certidão de óbito e vão levantar o testamento. Mas esse pedido, e porque não há competência, a pessoa pode escolher o notário que quer para fazer o seu testamento ou para aprovar o seu testamento cerrado, porque só assim é que ele vale, não é? Tem que ser um testamento público ou um testamento cerrado. E consta neste registro, na Conservatória dos Registros Centrais, tem este arquivo que acaba por ser uma mais-valia, embora estamos a falar do direito privado e da autonomia privada, cabe às pessoas procurar sabê-lo ou não, mas tem aqui a informação disponível para quando precisam de consultar, saber se há ou não testamento. Ainda é necessário como documento, um documento idóneo, comprovativo da lei reguladora da sucessão, se esta não for a portuguesa ou o notário não a conhecer. E deixem-me dizer que cada vez mais este documento é essencial. Isto porque, como nós vamos perceber aqui, em resultado deste regulamento europeu, desde 17 de agosto de 2015, que às sucessões em Portugal, às pessoas de nacionalidade portuguesa, que se deixou de aplicar a lei da sua nacionalidade, mas passou-se a aplicar a lei da última residência, exceto se ele escolher ou se o tiver feito em testamento, há esta autonomia de vontade, esta autonomia para a escolha, qual é a lei reguladora da sua sucessão. Claro que só pode escolher a lei da nacionalidade que tiver ao momento ou aquela que vier a adquirir a quando da sua morte. Imaginem que alguém pensa que vai mudar de nacionalidade ou já está a tratar disso, o testamento também pode fazer isso.
Mas se não houver essa escolha, se não houver essa determinação nesta disposição de última vontade, a regra aplica-se, é a lei da última residência. Imaginem, alguém que é português e que faleceu no Brasil e é português, nacionalidade portuguesa, estava aí a morar, tinha aí tudo. Se ele falecer agora, a lei que nós vamos aplicar não é a lei portuguesa, que é a lei da sua nacionalidade, mas sim a lei da última residência. Isto tem tido repercussões. A ideia é ser bom, mas não tem sido assim tão fácil agora aplicar, porque nem sempre nós conhecemos todos os ordenamentos jurídicos e torna-se muito confuso. Claro que este regulamento europeu tem assim com ele uma mais-valia, que é esta opção, esta liberdade de escolha. E cabe aqui aos profissionais, sejam eles notários, advogados, solicitadores, aconselharem as pessoas a que quando façam o seu testamento, ou quando moram no estrangeiro, ou quando há um elemento de conexão, uma ligação transfronteiriça, que determinem qual é a lei que querem aplicar à sua sucessão. Já sabem que a opção de escolha é só, a opção só pode ser pela lei da nacionalidade. Então, assim, posto isto, passamos para as partilhas. Temos, então, partilhas de herança, que é resultado de da morte física de uma pessoa, com um determinado acervo de bens que ao longo da vida foi arrecadando, partilhas do património conjugal, que são o resultado da dissolução do casamento ou da separação de pessoas e bens, e ainda temos as partilhas em vida. As partilhas em vida, por uma limitação de tempo, eu não agirei a abordar, mas não são mais do que doações feitas em vida, mas que efetivamente, por isso é que em vida não há lugar a conferência, porque já a conferência dos bens é feita, a partilha fica feita, quando a pessoa falecer já não há mais a fazer. Também ainda, eu não vou falar, mas já as partilhas do património societário. Claro que aqui não vou falar delas, mas vou deixar apenas uma nota, tanto para as partilhas em vida como para as partilhas do património societário, a nível fiscal. Então, até à partilha, a herança está indivisa. Como é que acabamos com essa indivisão? É com a partilha. Até à partilha, cada herdeiro tem uma cota ideal. Com a partilha, esta cota ideal de cada herdeiro é convertida em bens certos e determinados. Qualquer herdeiro tem, ou congemieiro pode exigir a partilha, este direito é irrenunciável e, havendo acordo, pode ser feita na conservatória ou via notarial. Isto é o que consta na nossa lei, isto é o que consta no nosso Código Civil e foi alterado não há muito tempo. Daí, quando ele foi alterado, surgiu aqui dúvidas. O que é que era esta via notarial? Na conservatória não tínhamos dúvidas, realizava-se no âmbito do balcão das heranças. Se estivéssemos a falar da via notarial, o que é que isto queria dizer? Só notários é que podiam fazer estas partilhas? Entretanto, a dúvida foi-se esclarecendo e percebeu-se que quem pode realizar estas partilhas, quem tem ou quem exerce funções notariais. Desde logo, e nós vamos perceber mais à frente, quem é que exerce estas funções, sendo que agora, havendo acordo, então estas partilhas podem ser feitas na conservatória, podem ser feitas pelos notários, pelos solicitadores, pelos advogados, cada um com as suas limitações, mas vamos perceber isso mais à frente. Cá temos, então, a forma de realizar estas partilhas podem ser feitas através de procedimentos simplificados, escrituras públicas ou documentos particulares autenticados. Isto foi alterado pela Lei 116/2008, que veio dizer que, sem prejuízo em lei especial, que é a lei que regula as partilhas que se tramitam no âmbito de procedimentos simplificados realizados no balcão das heranças, só são válidos se forem feitos por escritura pública ou documento particular. Temos então assim,
realizados nas conservatórias do Registro Civil, nos cartórios notariais, nos serviços de registro, advogados e solicitadores. Para que não haja dúvidas e para que se possa perceber do que estamos a falar, uma vez que estamos a falar para o outro lado, para o Brasil, as conservatórias do Registro Civil são, eu sei que aí acho que não é bem assim, e perdoem se eu estou errada, mas aqui são serviços públicos, são serviços desconcentrados do IRN, e o IRN é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa. Os cartórios notariais pertencem aos notários, que atualmente os notários são profissionais liberais, mas simultaneamente oficiais públicos que conferem fé pública aos atos que praticam. Esta natureza pública e privada são inscindíveis, diz-nos o Estatuto do Notariado, e é assim que define os notários. Em termos de serviços de registro, como eu já disse, são serviços públicos, advogados e solicitadores são profissionais liberais. Falando ainda aqui, eu tenho que vos falar das limitações de cada serviço. Nós percebemos que elas podem ser feitas por estas entidades. Então, na Conservatória do Registro Civil, e se estamos a falar de partilhas de herança, nós só podemos fazer uma partilha de que tenha por objeto, obrigatoriamente, que faça parte um bem sujeito a registro, seja ele um imóvel, seja ele um automóvel, um bem sujeito a registro automóvel, seja ele uma participação social. Se não tiver um bem sujeito a registro, a partilha não se pode realizar no âmbito do balcão das heranças. Também, se fazer por documento particular autenticado, também há uma imposição. Também tem que ser obrigatoriamente uma partilha de imóveis. Se não houver imóveis, também não se pode realizar esta partilha através do procedimento simplificado. Claro está que os notários, eles podem realizar a partilha de qualquer coisa, porque nós percebemos atrás que ele diz que estes atos só são válidos se forem celebrados por escritura pública ou documento particular, sobre coisas imóveis, mas efetivamente uma escritura, a pessoa pode pedir uma escritura do que quer que seja, até da partilha de um cavalo, pode perfeitamente fazê-lo. Então, inerente a esta titulação, temos desde logo, mas ainda mais, só para vos dizer assim, qual é mais uma distinção entre uns e outros. Na conservatória também tem que ter estes impedimentos, também não se pode realizar o serviço externo, os cartórios notariais cá em Portugal podem realizar serviço externo, mas também ficam circunscritos ao concelho, eu não sei como é que se diz no Brasil, mas Barcelos, por exemplo, um concelho em Barcelos, um notário não pode fazer um serviço externo ao concelho de Braga, ainda que seja um concelho limítrofe. Claro que Braga pode vir a Barcelos, mas um notário é que não pode praticar este serviço externo fora do seu concelho, já que os advogados e solicitadores podem praticar esse serviço fora, mas também têm estas limitações, da partilha ou objeto tem que ser um imóvel, por isso cada um tem as suas particularidades. Inerente a esta titulação das partilhas temos a função notarial. A função notarial, mas não é do que dar forma legal e conferir fé pública aos atos extrajudiciais. O órgão próprio da função notarial é desde logo o notário, não tenhamos dúvidas, mas também há órgãos especiais e são órgãos, as entidades, estes órgãos especiais são as entidades a quem a lei atribua em relação a certos atos a competência dos notários. E o Código do Notariado é que nos vem dizer isto e vem nos dizer, desde logo, veio abrir aqui um caminho para que, através da lei, fosse dada ou fosse possível que determinadas entidades exercessem funções notariais. Essa lei é o artigo, é a Lei 76/2006, o artigo 38, que veio atribuir competência aos conservadores, oficiais de registro, advogados, solicitadores, para autenticar documentos particulares. Estas entidades viram estas competências reforçadas
por este Decreto-Lei 116/2008, de 4 de julho, através do artigo 22. Esta lei então veio permitir que as partilhas de imóveis possam também ser celebradas por documento particular autenticado, reforçando assim as suas competências. Claro que lhe impôs uma condição de validade, e esta condição de validade foi o depósito eletrónico no predial online. Muitas vezes, e não é só o depósito da partilha que tem que ser feito, também tem que ser feito o depósito dos seus documentos, dos documentos instrutórios. E muitas vezes isto tem gerado dúvidas, ou as pessoas na dúvida fazem o depósito de tudo, mas erradamente. O Código Notariado diz-nos que a regra é mesmo essa, é arquivar todos os documentos que instruem os atos, mas há exceções, ou melhor, se a lei não disser o contrário. Então nós temos, por exemplo, para eu fazer uma partilha, eu preciso desde logo de uma certidão do registro predial, negativa ou não, mas preciso de uma certidão, da descrição ou da não descrição, preciso de uma certidão matricial, e se eu for ao Código Notariado, diz-nos que essa prova da descrição e a prova da matriz é feita através da exibição da certidão do registro predial. É feita através da exibição do registro da caderneta matricial ou de uma certidão matricial. Se me diz que é feita através da exibição, eu apenas tenho que exibir esse documento. Se o vou exibir, não o tenho que arquivar, desde logo também não o tenho que depositar. Então, inerente, e porque a titulação da partilha de imóveis, logo sujeita a registro predial, convoca-nos desde logo ou de imediato para um princípio consagrado nas leis notarial e registral, que é o princípio da legitimação de direitos. Este princípio da legitimação de direitos é de extrema importância para quem titula, uma vez que os factos de que resulta transmissão de direitos imóveis não podem ser titulados sem que os bens se encontrem inscritos em seu nome, e deve-se fazer menção disso no instrumento. Porém, as partilhas são uma exceção a este princípio da legitimação de direitos. Nós podemos fazer uma partilha de um prédio não descrito na conservatória, ou descrito, mas sem inscrição em vigor, ou ainda descrito, mas sem estar descrito a favor do autor da herança, sem prejuízo de depois cumprir o trato sucessivo. É uma exceção que também veio ser consagrada com base a uma alteração com 116A, que veio contemplar permitir que assim seja possível, e efetivamente é uma exceção este princípio da legitimação, mas que este princípio é extremamente importante para quem titula, sendo a partilha uma exceção. Quanto a documentos instrutórios, então temos desde logo a certidão do teor da descrição e inscrições em vigor, ou a certidão comprovativa da não descrição de prédios. Esta certidão comprovativa da não descrição, e porque há bocado eu vos disse, quando nós temos que transmitir algum imóvel, tem que haver uma inscrição prévia para o poder transmitir. Aqui a partilha é uma exceção e não tem que haver a inscrição prévia. Como é que nós provamos que o prédio não está descrito? Através da certidão negativa. A certidão de teor da descrição tem validade de 6 meses e a da não descrição são 3 meses. Também precisamos de uma caderneta predial, uma certidão matricial ou duplicado do pedido de inscrição na matriz. Precisamos ainda de cartões de cidadão e só aqui um pequenino à parte. O artigo 48 do Código Notariado vem nos referir qual é a forma de verificar a identidade das pessoas e desde logo são os documentos de identificação, passaporte, carta de condução, abonadores, conhecimento pessoal. E houve aqui uma dúvida porque o cartão de cidadão, e só para também para se calhar ajudar, é o nosso documento de identificação, mas ele tem mais do que a nossa identificação civil, também tem o nosso número de identificação fiscal, o nosso número de identificação na Segurança Social e o nosso número do utente na saúde.
e depois tem uma parte física e uma parte eletrónica. Agora que se tanto fala já em escrituras eletrónicas ou assinar eletronicamente, o cartão de cidadão tem um certificado digital que nós podemos usá-lo e podemos assinar digitalmente qualquer documento através do nosso cartão de cidadão. Mas houve uma alteração à lei do cartão de cidadão e veio dizer, numa norma transitória, que o cartão de cidadão era um documento obrigatório para todos os cidadãos portugueses a partir dos 20 dias, ainda que residissem no estrangeiro. E isto veio causar algum problema, porque depois dizia mais abaixo que aquela norma revogava todas as que a contrariassem. E então houve dúvidas se a forma de verificar a identidade tinha que ser obrigatoriamente pelo cartão de cidadão. O IRN veio se pronunciar e veio dizer que efetivamente não, o cartão de cidadão sim é o único documento de identificação, mas a forma de verificar a identidade continua a poder ser por aquelas formas previstas no artigo 48. Claro que nós aqui temos sempre que conjugar ou pensar na lei do branqueamento de capitais ou no combate ao branqueamento de capitais e muitas vezes temos que obrigatoriamente usar o cartão de cidadão. Também no caso das pessoas não poderem estar presentes, podem-se fazer representar por um procurador, sendo que as procurações têm sempre que revestir a natureza do ato e, desde logo, elas têm que ser passadas nos termos do artigo 116 do Código Notariado. Ou seja, estas procurações têm que ser feitas por instrumento, que quem tem competência para fazer por instrumento apenas e só os notários, podem ser feitas com termo de autenticação ou então com reconhecimento de letra e assinatura. E aqui a competência já é alargada, além de notários, também solicitadores, advogados, conservadores, oficiais de registro, podem fazer este reconhecimento ou então fazer este termo de autenticação. Se não tiver isto, não serve, porque não tem forma. Ainda, e porque muitas vezes nas partilhas há prédios rústicos, que eu sei, aí no Brasil se diz imóveis rurais, precisamos de um parecer favorável emitido pela Câmara Municipal no caso de esse prédio ficar adjudicado a 2 herdeiros. Isto porquê? Porque visa-se, esta medida tem em vista, com esta exigência, evitar o aparecimento de novas áreas urbanas de gênese ilegal, diz-se auge. Consideram-se auge os prédios ou conjuntos de prédios contíguos que, sem a competente licença de loteamento, quando legalmente exigida, tenham sido objeto de operações físicas de parcelamento destinadas à construção. Então, se não for obtida este parecer favorável da Câmara Municipal da situação do prédio, não se pode realizar a partilha, porque este ato é nulo e, se é nulo, deve ser recusado. Mesmo que o fosse feito, que não é possível, ele iria ser recusado em termos do registro, porque é um ato nulo e, desde logo, teria que ser obrigatoriamente recusado. Também precisamos de uma certidão de destaque, e isto porquê? Quando reunidos alguns requisitos, a lei isenta de licença algumas operações urbanísticas, entre outras os destaques previstos no artigo 6º do RJUE, do Regime Jurídico da Edificação e da Urbanização. Também acontece muito, e porque estamos a falar de partilha, muitas vezes as pessoas têm um prédio, mas precisam destacar esse prédio porque efetivamente querem que fique um para um, outro para o outro. Para dividir, a regra é não fracionar prédios, mas estamos a falar de prédios urbanos, de imóveis urbanos, é possível, desde que tenha esta autorização, estamos perante uma autorização de loteamento, só que como aqui a regra só dividir em 2 parcelas, está isenta de licença. É permitido, mas é preciso apresentar esta certidão de destaque. Só para vos dizer há bocado, e só para também conseguirmos enquadrar, quando eu falo do registro predial ou da certidão de registro predial, no Brasil é a certidão de matrícula. Cá é mesmo a certidão da descrição e inscrições em vigor.
Ainda também como documentos instrutórios, necessitamos, no caso das armas, de uma certidão emitida pela PSP, autorizar que aquela adjudicação seja feita a determinado herdeiro. Estas certidões são muito difíceis de obter. Pela minha experiência, ainda não conseguimos realizar nenhuma partilha que tivesse uma arma e que fosse emitida esta certidão. Claro que depois as pessoas vão ter que fazer outro processo, a arma não entra na partilha e de seguida vão ter que ir à PSP e eles próprios vão fazer uma declaração a dizer que renunciam do direito que têm àquela arma em favor de determinado herdeiro e fica resolvido. Mas sempre que estamos a falar de armas, nós não podemos partilhar se não tiver esta certidão da PSP. Além dos documentos que obrigatoriamente têm que constar nos títulos, também temos menções que também temos que fazer constar dos títulos. Designadamente, como eu vos disse, a regra não fracionamento de prédios. A sua violação, o ato é nulo. Até há bem pouco tempo era apenas anulável, mas foi alterado e é nulo. Então, e isto aplica-se a prédios, imaginem que temos um determinado imóvel, um rural, um prédio rústico, eu quero dividi-lo, tenho um prédio e eu quero, ao lado tinha um de outra pessoa. Pronto, eu não posso dividir aquele prédio. Imaginem que o senhor que faleceu tem 2 prédios rústicos, ainda com descrições diferentes, com artigos diferentes e quer adjudicar um a cada filho. Ele não pode fazer, obrigatoriamente, estes 2 prédios têm que ser adjudicados aos 2 herdeiros, sob pena deste ato ser nulo, porque estamos a fracionar prédios, porque a lei diz que os prédios sejam do mesmo proprietário ou contíguos a este. E quando se faz uma partilha, obrigatoriamente, embora esta declaração ou esta responsabilidade, porque não conseguimos ver pelos documentos, nem se tem que provar pelos documentos, porque em termos de registro e matriz, o que nós temos que ver obrigatoriamente é harmonizar a área e o artigo, tudo o resto, as confrontações para nós acabam por não ser relevantes. Quem vem fazer esta declaração terá que sempre ser obrigatoriamente os herdeiros. Eles é que vêm declarar, vêm assumir esta responsabilidade, a dizer que não há outros prédios contíguos rústicos adjudicados a cada herdeiro e que não são confinantes entre eles. Se esta declaração não constar, o registro também não é feito. Claro que no balcão das heranças tem que constar porque o registro é de imediato. Outra das menções relaciona-se com as medidas de branqueamento, de combate ao branqueamento de capitais, e desde 20 de novembro de 2017, que no título tem que constar, sempre que esteja em causa o pagamento de uma quantia, isto quer dizer, se nós estamos a falar que alguém vai receber tornas ou vai pagar tornas, tem que se colocar a indicação do momento em que tal ocorre e do meio de pagamento utilizado. Também relacionado com o branqueamento de capitais, nós sabemos que há limites. Imaginem que as tornas a pagar por um herdeiro são 5.000 euros. Esse pagamento obrigatoriamente tem que ser feito em cheque ou transferência bancária, porque o limite numa transação em dinheiro só pode ser até 3.000 euros. E isto aplica-se quando o herdeiro tem que dar uma torna de 4.000 euros, ou então ainda que tivesse que dar uma torna de 5.000 euros e dar 1.000 a um, 2.000 a outro e o restante aos outros. O facto de ele dar no todo os 5.000 euros, obrigatoriamente, tem que ser em dinheiro, tem que ser em cheque ou transferência bancária, nunca pode ser este pagamento em dinheiro. Mas esta é uma menção obrigatória no título. Também só se podem pagar impostos com dinheiro até 500 euros. Todos os restos têm que já ser pago em multibanco. Outra das menções obrigatórias é a declaração de recebimento de tornas. É uma menção essencial nas partilhas. E isto porquê? Porque se ela não constar, pode levar a que o registro ou que seja registada uma hipoteca legal na conservatória e isso não interessa. Então, obrigatoriamente tem que constar
que foi recebido tornas. Isto o que é que tem originado e em consequência desta lei do branqueamento de capitais? Muitas das pessoas, e porque muitas vezes efetivamente não há tornas a receber, têm renunciado às tornas. Esta renúncia de tornas vai gerar uma obrigação fiscal, como vamos perceber mais à frente. Mas obrigatoriamente tem que constar esta menção para que o registro possa ser feito definitivo, sem haver lugar ao registro da hipoteca legal. Coisa diferente acontece nas partilhas do património conjugal. E porque vigora o princípio da autonomia de vontade das partes, eles podem acordar a forma como querem, como é que vão ser pagas as tornas, se são agora, se são mais tarde, podem ser pagas as prestações, podem ser pagas, podem acordá-la de qualquer uma das formas, eles podem acordar, diferente das partilhas de herança, as pessoas obrigatoriamente têm que receber tornas. Claro que quando estamos a falar da partilha de divórcio, ainda que eles acordem no pagamento em prestações, não podemos esquecer daquele limite dos 3.000 euros. Se as tornas são mais, o pagamento é superior, só até 3.000 euros é que pode ser em dinheiro. A partir daí, também, mesmo que sejam prestações, terão que ser sempre por cheque ou transferência bancária, e isto fica a constar também no título. Ainda nas partilhas realizadas no âmbito do balcão das heranças, será necessário ainda os duques de IMT imposto selo, e isto porquê? Porque nós precisamos destes documentos porque o registro é imediato. O registro, uma partilha realizada no âmbito do balcão das heranças, o registro tem um caráter de natureza urgente, e para registar nós também precisamos de fazer o cumprimento dos impostos. Vamos perceber mais à frente como é que isto funciona. Também temos que, então, os duques de IMT e as isenções técnicas. Posto isto, vamos às partilhas do património conjugal. Requisito, como eu vos disse, tem que haver a dissolução do casamento ou a separação. Também a forma de o fazer pode ser através de um procedimento simplificado, de uma escritura pública, de um documento particular autenticado. As regras são as mesmas. O serviço externo não é possível no balcão das heranças, para os notários pode ser, mas dentro do concelho, para os solicitadores e advogados podem sair do concelho, podem realizar este serviço externo em qualquer parte. Claro que, se for realizada por documento particular autenticado, tem que fazer parte imóveis. Ao contrário das partilhas que se realizam no âmbito dos procedimentos simplificados, nas de património conjugal não há essa imposição de que do objeto tem que fazer parte um bem sujeito a registro. Não é necessário, uma vez que pode-se partilhar qualquer coisa. A título de curiosidade, nós já fizemos uma partilha só de dinheiro e é possível porque a lei não vem impor o que vem impor às de herança e daí ser possível fazê-lo. Pronto, como vos disse, procedimentos simplificados conservatórios do registro civil, por escritura pública nos cartórios e por documento particular autenticado nos serviços de registro predial, advogados e solicitadores. A forma do procedimento simplificado pode ser quando, e também porque em Portugal também é possível, o divórcio pode ser por acordo e é tramitado, quando é feito por acordo, é tramitado nas conservatórias do registro civil. Então a partilha pode ser feita no âmbito do processo de divórcio, pode ser feita em ato posterior e pode também só dar entrada como processo de divórcio e até à data da conferência podem decidir querer fazer a partilha e ela também é feita. Também aqui é a mesma regra, o princípio de legitimação de direitos, sendo que este princípio é de extrema importância para quem titula, também se aplica, mas no caso das partilhas, e porque não há uma distinção entre partilhas de herança e partilhas de património conjugal, é possível sem que haja a inscrição prévia a favor destes partilhantes. Pode ser feita uma partilha de um prédio não descrito, ou sem inscrição em vigor, ou ainda que descrito, também se pode fazer, sem prejuízo depois de ter que cumprir o trato sucessivo. Não tem que se fazer prova do registro em nome dos partilhantes.
Documentos instrutórios, tal como a partilha de herança, a certidão de teor ou a certidão comprovativa da não descrição, a certidão, a caderneta predial, matricial, os cartões de cidadão é a mesma regra. A representação também eles podem não estar presentes e podem-se fazer representar por procuração, e aqui só apenas chamar aqui apenas dizer apenas uma coisa em relação às procurações. Se a procuração for só para o processo de divórcio e for passada ao advogado solicitador, aplicam-se as regras do processo civil e ela não tem que, basta ser assinada por pessoas e basta. Mas se a procuração for para a partilha, mesmo que seja advogado ou solicitador, já se aplicam as regras do Código de Notariado, sendo que, obrigatoriamente, tem que ser feita nos termos do artigo 116 do Código de Notariado, ou por instrumento público, que apenas os notários podem fazer, com termo de autenticação, ou então com reconhecimento de letra e assinatura. Só para vos chamar a atenção, com a nova lei do divórcio, que já não é assim tão nova, mas este artigo 1790 foi alterado e diz que, em caso de divórcio, nenhum dos cônjuges pode na partilha receber mais do que receberia se o seu casamento tivesse sido celebrado segundo o regime da comunhão de adquiridos. Antes de eu falar do artigo, deixem apenas me lembrar uma coisa. Em Portugal há 3 regimes, que é o regime supletivo legal, que é este o comunhão de adquiridos, desde 1 de junho de 1967, que o regime da comunhão de adquiridos é o nosso regime supletivo legal. Por convenção pode-se alterar este regime e ele pode ser comunhão geral ou separação de bens, e também se podem fazer convenções atípicas, estipular determinado regime para determinadas situações. Por exemplo, pode-se regular que, no caso de divórcio, o regime daquele casamento irá ser a separação de bens, mas no caso de falecer, podem estipular que seja o regime de comunhão geral a regular. São convenções atípicas, mas o regime que existe em Portugal sem convenção é o regime da comunhão de adquiridos. Então aqui, o que acontece? O regime da comunhão de adquiridos, como penso que se aplica a regra igual no Brasil, é o regime parcial de bens, ou corresponde ao regime parcial de bens. Só são bens comuns os que são adquiridos após o casamento e por compra. O que é doado a cada um, o que é herdado, são bens próprios. E se forem casados na comunhão geral, são tudo bem comuns, os que tinham, os que têm, os que adquiriram, quer por compra, quer por herança, os que já levavam para o casamento, todos eles são comuns. No caso desta partilha do património conjugal, e se estivermos a falar de alguém que foi casado na comunhão geral, as contas são feitas como se adquiridos se tratasse. O bem obrigatoriamente tem que sair da comunhão conjugal, mas imaginem, o António e a Maria, o bem era da Maria, tinha ela herdado. No caso da partilha, tem que ser feita a partilha, mas em termos de contas, o António não vai receber nada, ele não tem mediação neste bem. Ela não tem que pagar tornas, diferente está, e porque tem que sair da comunhão, este prédio pode ser adjudicado ao António, mas ele sim vai ter que pagar o valor do prédio, porque ele não tem mediação. É isto que nos refere este artigo 1790. Também outra das coisas que acontece, e muitas vezes, é quando, este caso, obra em terreno próprio de um dos cônjuges. Imaginem que alguém ou já havia comprado, ou herdou, ou lhe foi dado um imóvel, ainda que já no estado de casado, e são casados na comunhão de adquiridos. Vamos entender que depois o que eles vão construir, as benfeitorias, a casa que eles vão ali edificar, tem a natureza de bem próprio, porque o terreno já tinha essa natureza de bem próprio, o imóvel todo, a casa, o prédio já edificado, vai ter natureza de bem próprio. O que é que vai a partilhar? São apenas as benfeitorias, um crédito de compensação ao património comum do casal, está bem? Não é o prédio que vai à partilha, mas apenas este crédito.
Só para vos deixar aqui um bocadinho a refletir, mas não temos muito tempo a fazer porque ainda tenho muitas coisas para dizer, mas pensar aqui na natureza da partilha, porque uma vez que quando nós pensamos que morre alguém, os efeitos retrotraem-se à data da abertura da sucessão. Então há quem diga que a partilha tem uma natureza declarativa, por isto mesmo, porque os efeitos se retroagirem à data da abertura da sucessão. Sendo assim, será necessário a intervenção do cônjuge herdeiro casado no regime da comunhão de adquiridos para dar a consentimento? Aplicamos neste caso, por analogia, o 1682-A, onde diz que carece consentimento de ambos os cônjuges à alienação de imóveis próprios ou comuns? Deixo-vos a pensar, acho que é um tema muito bom para estudo. Acredito que isto porque nos leva a duas conclusões. Se nós entendemos que obrigatoriamente o cônjuge tem que entrar, o cônjuge do herdeiro, nós temos que fazer entrar porque vai gerar duas coisas. Se ele não entrar, vamos ter que o advertir de que aquele ato é anulável por falta do seu consentimento. E desde logo, o registro também irá ser qualificado como provisório por natureza. Se entendermos que ele efetivamente não é necessário, não tem que entrar, não teremos que fazer advertência nenhuma e efetivamente o registro também será qualificado como definitivo. Há dúvidas, há quem entenda que obrigatoriamente ele deve entrar, já há acordos a dizer que não, há acordos a dizer que sim, há um parecer do IRN a dizer que sim, porque está em causa a parte patrimonial do casal. Há dúvidas, mas é um tema para estudo e será aqui uma orientação para vocês um dia irem pesquisar e descobrirem mais sobre este assunto. Então passamos já ao registro predial e só em forma de enquadramento explicar isto, porque em Portugal a transferência da propriedade dá-se por mero efeito do contrato, por mero efeito de um contrato válido. Se estamos a falar de uma partilha de um imóvel, o contrato válido terá que ser daquelas formas que eu disse, ou escritura pública, ou procedimento simplificado, ou documento particular autenticado. Um contrato válido. Mas, e o registro serve para publicitar este contrato. Em termos, no Brasil, eu sei que não é assim e é preciso, efetivamente, o título e o registro para que haja a transferência da propriedade. Esta é a diferença nossa. Por isso, o registro predial nasceu assim da necessidade pública de ser conhecida a situação jurídica dos prédios. O título é uma documentação autêntica essencial para a certeza e segurança dos atos e relações jurídicas a cargo da função notarial. O conhecimento desse facto fica circunscrito às partes, não há este conhecimento, apenas as partes sabem dele. Daí surgir efetivamente o registro, para que todos possam aceder a este conhecimento e também para que o ato lhes seja oponível, torna-se necessário que o conteúdo do documento seja publicitado de forma a ser oponível perante terceiros, constituindo assim uma presunção de verdade. Cumpre assim, desta forma, uma das principais funções do registro, que é dar publicidade à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança do comércio jurídico imobiliário. Então, temos o título, em que o conhecimento do facto fica circunscrito às partes, o registro que publicita o conteúdo do documento e torna-o oponível perante terceiros. Em termos de registro, há 3 datas extremamente relevantes. 1 de outubro de 84, que desde esta data o registro passou a ser indiretamente obrigatório. Esta data está intrinsecamente ligada àquele princípio da legitimação de direitos e o princípio do trato sucessivo. Isto porque, se eu adquiri um imóvel depois de 1 de outubro de 84, se eu o quero vender, se eu o quero transmitir, obrigatoriamente eu tenho que o registar para o poder transmitir. Mas eu não sou obrigada a registá-lo, só nestas condições. Desde 21 de julho de 2008, o registro passou a ser diretamente obrigatório. O registro passou a ser obrigatório, mas, porém, não foi criado um processo
contraordenacional. A verdadeira sanção para quem não registra ou para quem não promove o registro dos factos eles sujeitos, que é o caso da partilha de um imóvel, consiste na falta de opinabilidade que apenas o registro proporciona. 1 de janeiro de 2009 foi um marco importante na titulação e para quem titula, isto porque desde esta data, desde 1 de janeiro de 2009, advogados, solicitadores e câmaras de comércio, mas que eu nunca falei delas porque acho que aqui o que nos interessa saber é em termos de advogados e solicitadores, eles passaram a poder titular estas partilhas através do documento particular autenticado, mas foi-lhes imposto também que promovessem este registro. Estes tituladores passaram a ter uma obrigação de pedido de registro, não uma obrigação o registro. Se eventualmente o conservador entender que há ali algum documento, claro que quando faz o título tem que ver todos os documentos que são necessários, mas se eventualmente o conservador entender que há ali algum documento que falta, o titulador promoveu o pedido de registro, cumpriu a sua parte. A outra parte, esta obrigação de que o registro vai ser definitivo, já não é, ou já não está, já não há obrigação de quem titula, só tem a obrigação de promover, obrigação de pedido, está bem? Claro que quando ele realiza o título, tem que ver se tem condições, porque ele tem que levar o documento que serve para o registro, tem que ser válido, formal e substancialmente, obrigatoriamente. Então, em termos de registro predial, temos assim o registro em comum e sem determinação de parte ou direito, e este registro é feito com base na habilitação de herdeiros, daí eu vos falar dele, e ainda, como eu vos disse há bocado, diz o nosso código que é título bastante para proceder a registros. Não é título bastante porque também precisamos do comprovativo da transmissão gratuita, a declaração da participação do imposto de selo. Claro que precisamos desta, porque nenhum ato sujeito ao registro pode ser definitivamente sem que se mostrem pagos ou assegurados os impostos. Claro que também só precisamos desta se vamos a falar de alguém que faleceu há menos de 8 anos. Se tiver falecido há mais de 8 anos já não é necessário, porque já caducou o direito à liquidação. Quanto ao registro predial e à partilha, que também de imóveis é um facto sujeito a registro, é um facto sujeito a registro obrigatório. As pessoas que titulam são sujeitos da obrigação de registar. Há um prazo para promover este registro. Isto quer dizer que os sujeitos da obrigação de registar têm 2 meses para promover este registro. E são eles que têm esta obrigação de promover, esta obrigação de pedido. Só assim não é se algum dos herdeiros levar a partilha ao registro e efetuar o registro, e ele assim fica desobrigado de o fazer. O prazo para promover este registro são 2 meses a contar da data em que os factos sejam titulados. O cumprimento tardio desta obrigação determina o pagamento acrescido de quantia igual à que estiver prevista a título de emolumento, independentemente da gratuitidade, isenção ou redução de que o ato beneficie. Se nós estivermos a falar, por exemplo, a aquisição de um prédio rústico, uma aquisição custa 250 euros, estamos a falar de um rústico e valor inferior a 10.000 euros, custa 87,5. Se o registro for feito passado estes 2 meses, vai pagar os 250 euros mais os 87,5. Como documentos para pedir este registro precisamos da escritura pública ou documento particular autenticado e ainda dos duques de IMT imposto de selo. Em relação ao documento particular autenticado, não é necessário o documento em papel, basta fazer referência ao código de acesso ao depósito. Em relação aos duques ao imposto de selo, também tem que se mostrar pagos, mas não cabe ao conservador, ele só tem que ver que eles foram pagos, este cumprimento fiscal foi feito, esta obrigação fiscal foi cumprida, mas não tem que efetivamente ver se
está bem ou mal cobrado, se o imposto está mal ou bem cobrado. Essa responsabilidade passa a ser do Serviço de Finanças, diferente do balcão das giranças. Estes duques, este pagamento destes impostos, esta liquidação dos impostos, embora seja feita com base nas declarações do contribuinte, são da responsabilidade dos conservadores e dos oficiais de registro. Como estava a dizer, nenhum ato sujeito a encargos de natureza fiscal pode ser definitivamente registado sem que se mostrem pagos ou cerados o direito ao fisco. Por isso, daí vos dizer que tanto o título como o registro são uma forma de combate à fraude e à evasão fiscais. Isto porque a fraude e a evasão fiscal devem ser combatidas. Elas representam um mal que prejudica gravemente a nossa vida em sociedade. Por isso, o legislador serve-se de diversos meios para fazer face àquele combate. Serve-se designadamente da titulação para arrecadar receita e do registro para controlar a arrecadação desta receita. Se nunca tinham pensado nisto, estão a ver, este nosso legislador é extremamente inteligente e usa todos os meios de alcance e estamos todos nós cá para combater, porque quem titula, quem registra, é sujeito passivo de imposto, é solidariamente responsável, também há aqui uma obrigação. Por isso, tituladores e conservadores devem sempre verificar o cumprimento de obrigações fiscais. Quanto a obrigações fiscais, deixem-me só dar-vos conta que em 2003 houve a reforma da tributação do património. Com esta reforma foram criados 2 novos códigos, que foi o Código do IMT, que é o Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Generosas, que veio substituir o Código de CISA, e o Código do IMI, do Imposto Municipal sobre Imóveis, que veio substituir a contribuição autárquica. E veio reformular o Código do Imposto de Selo. Deixou de existir, deixou de haver o Código do Imposto sobre as Sucessões e Doações e passou a haver só o Código do Imposto de Selo, mas foi nele integrado as transmissões gratuitas, quer intervivos, quer em mortis causa, passaram a ser tributadas pelo Código do Imposto de Selo. E então o Imposto de Selo incide assim sobre as transmissões gratuitas de bens móveis ou imóveis por ato intervivos ou mortis causa a favor de pessoas singulares e devido pelo ato de transmissão gratuita ou onerosa de imóveis previsto e que, de acordo com a verba 1 da tabela geral do Imposto de Selo. Nós estamos a falar de uma sucessão, aplica-se o Código do Imposto de Selo. Quando estamos a falar da partilha, porque estamos a falar de uma transmissão onerosa e porque o excesso de cotas é assim considerado, o excesso de tornas é assim considerado uma transmissão onerosa, desde logo está sujeita a este Imposto de Selo da verba 1.1, sendo que o IMI tributa a detenção dos imóveis e o IMT tributa a transmissão destes imóveis. Então, quanto ao Imposto de Selo, a incidência subjetiva nas transmissões por morte, a herança é representada pelo cabeça de casal. Também os tituladores são sujeitos de imposto, são sujeitos passivos de imposto de selo, porque todas as entidades que autentiquem documentos, e diz-nos o artigo 2º, tem que esteja sujeito a imposto, eles têm que ver se está pago ou assegurado. Todas estas entidades também têm ainda uma obrigação de fiscalização. O encargo do imposto cabe aos titulares do interesse económico, nas transmissões por morte é a herança, nas aquisições generosas os adquirentes dos bens. Isto quer dizer que, no caso da partilha e havendo excesso de tornas em bens imóveis, quem leva a mais é que obrigatoriamente tem este encargo deste imposto.
Esta obrigação nasce nas sucessões por morte na data da abertura da sucessão e quando é que se abre a sucessão, o Código Civil vem nos dizer que a sucessão abre-se no momento da morte do seu autor e no lugar do domicílio dele. Quanto às taxas, o artigo 22 remete-nos para a tabela geral do imposto de selo. As regras é que na transmissão gratuita o valor patrimonial tributário, assim o determina o artigo 13 do Código do Imposto de Selo, e sobre este valor a verba 1.2 vem dizer que é 10%. Só não há para... Imaginem que faleceu o Sr. António, deixou 2 filhos e foram obrigatoriamente... tinha imóveis ou móveis sujeitos a registro, o artigo 1º vem-nos dar esta indicação de o que é que está sujeito a imposto e, desde logo, se não fosse o António, se não fossem filhos e se o herdeiro fosse um sobrinho, sobre este valor, sobre o que ele ia receber, ele ia ter que pagar 10%. No caso de serem filhos, não há lugar porque há esta isenção do artigo 6º. Esta aquisição onerosa do direito de propriedade, o valor patrimonial declarado, aplicam-se as regras do IMT. Isto quer dizer que, enquanto que na transmissão gratuita é o valor patrimonial, no caso, por exemplo, aqui no caso do excesso de tornas, que é uma aquisição onerosa, ou é assim considerada uma aquisição onerosa, aplicam-se as regras do IMT e vem-nos dizer que é pelo valor patrimonial tributário ou pelo valor declarado, consoante o que for maior. Então, quando falece alguém, como eu vos disse no início, havia 2 obrigações. Uma delas era o registro do óbito e outra, no caso de haver bens sujeitos a esta participação, é exatamente fazer a participação do falecimento às finanças e relacionar os bens. Este falecimento, o serviço competente diz-nos o artigo 25 que é o do domicílio do autor da sucessão, mas também pode ser apresentado noutro lado. Há um prazo para o fazer, até o 3º mês, à data seguinte do óbito. Pode ser feito em qualquer serviço de finanças ou também pode ser feito no serviço de registros, isto é, no âmbito do balcão das heranças, pode ser feita uma habilitação simples, uma habilitação com registros, uma habilitação em partilha e também pode ser feito o imposto de selo, esta participação ao serviço de finanças. Este outro local especial é exatamente no serviço de registros. Como eu vos disse, o imposto municipal incide, ou melhor, em termos fiscais, ficcionam-se determinados conceitos e eles vêm dizer que é considerada uma transmissão gratuita, uma transmissão onerosa, ou que integra este conceito de transmissão onerosa o excesso de parte que ao adquirente pertencer nos bens imóveis em atos de partilhas. Claro que, inerente a esta, e já agora voltando um bocadinho atrás, também só há lugar a relacionar bens imóveis ou bens sujeitos àqueles que estão previstos no artigo 1º do Código do Imposto de Selo, nós temos que ler sempre aquele artigo em conjunto com o da territorialidade. Isto quer dizer, se eu tenho um imóvel, mas não é situado em Portugal, já não tenho que relacionar. Se eu tenho um veículo que não tem matrícula portuguesa, também não tenho que relacionar. A mesma regra se aplica também aqui no IMT. Só há excesso de bens imóveis, ou só é assim considerado, só há lugar a IMT, no caso dos imóveis, que se situem em Portugal. Se os bens não forem de Portugal, não há lugar a este imposto. Então, nas partilhas de herança, como é que se calcula este IMT? O valor tributável é pelo valor patrimonial ou o valor que tiver servido de base à partilha, isto é, o declarado. Não podemos esquecer que também há regras especiais no caso do usufruto e uso e habitação, e isto acontece mais vezes do que é previsto. Também não podemos esquecer que em Portugal, se nós quisermos fazer a partilha pelos valores patrimoniais, e quando estamos a falar de prédios rústicos, de rurais, de imóveis rurais, desde essa reforma do património, há uma portaria que vem
determinar que temos que fazer a atualização do valor patrimonial para efeitos de IMT, de imposto de selo. Obrigatoriamente o temos que fazer, mesmo que a gente não o faça, em termos de impostos vai calcular sobre esse. A incidência subjetiva cabe ao adquirente dos bens imóveis, cujo excesso de cota tenha nesses bens imóveis. Já no que toca às partilhas do património conjugal, desde 1 de janeiro de 2009, também há uma exclusão em termos de IMT. As partilhas do património conjugal, e porque só estamos também a falar de imóveis, porque se não tiverem imóveis não há lugar a impostos. Se tiverem imóveis, paga imposto de selo, aquele da verba 1.1, pela transmissão onerosa deste imóvel, mas não paga, não há lugar a IMT. Há uma exclusão desde essa data. Como é que se faz? É a mesma regra, aplicam-se as regras do IMT, embora só se aplique ao imposto de selo, só se cobra a verba 1.1 da tabela geral do imposto de selo, 0.8 sobre o excesso em bens imóveis. Também no que toca a IMT, temos uma isenção, podemos ter uma isenção se os prédios se forem exclusivamente para a habilitação própria e permanente, e se o valor for até 92.407. As taxas, os prédios para habitação própria permanente, se for superior a 92.407, há taxas proporcionais. Se for outros prédios para habitação, até este valor pagam 1%, outros prédios urbanos 6,5% e prédios rústicos 5%. Mas deixem-me só dizer aqui, só uma pequenina, pronto, se calhar aqui um pequenino chamar de atenção. Imaginem que uma pessoa só tem que pagar de excesso de tornas 20.000 euros, mas fica com um prédio urbano que vale 100.000 euros. Ele vai estar, e é exclusivamente para a habitação, ou ainda que não, mesmo que seja só para a habitação ou para a habitação própria permanente. Como o valor é superior a 92.407, já vai pagar, seja pelas taxas percentuais, seja pelas outras. Já são taxas percentuais, ainda que ele só pague 20.000 euros de excesso de tornas, mas como ele vai ficar com um imóvel que vale 100.000, vai-se ter que fazer a conta, como se tivesse que pagar o IMT e o imposto de selo sobre aqueles 100.000, mas na proporção dos seus 20.000. Isto quer dizer que aparentemente parece que não ia pagar, mas até pode haver lugar a pagamento de IMT e de imposto de selo. É o artigo 17 que nos vem dar conta desta situação. A liquidação é promovida pelo Serviço de Finanças competente para a liquidação do imposto de selo, é feita com base em instrumentos legais, isto quer dizer, é feita com base na partilha, ou no DPA, ou na escritura de partilha. O pagamento é feito nos 30 dias posteriores ao ato da partilha. Já no balcão das giranças, o serviço de registros é que procede à promoção da liquidação e pagamento dos impostos relativos a esta partilha, sempre nos termos declarados pelo contribuinte, sendo que sabemos que ele irá ser sempre pago pelo valor patrimonial ou pelo declarado, consoante o que for maior. E que nós precisamos disto obrigatoriamente para fazer o registro. Como eu vos disse, aquela menção das tornas é essencial nas partilhas, mas muitas vezes, porque as pessoas efetivamente não recebem dinheiro, renunciam às tornas. Essa menção também tem que ir à partilha, a dizer que não receberam tornas. Essa renúncia de tornas gera uma obrigação fiscal, porque essa renúncia é considerada uma doação. E se é considerada uma doação, é uma transmissão gratuita inter vivos e desde logo vai ter que ser feita esta participação desta obrigação. Então, está sujeita a imposto de selo sobre a verba, já não paga a verba 1.1 porque só é transmissão onerosa ou gratuita sobre imóveis, a verba 1.1 é a transmissão de propriedade sobre imóveis, seja gratuita ou seja onerosa, mas paga a verba 1.2, que é 10% sobre aquele valor. Só não pagará estes 10% sobre aquele valor de renúncia de tornas se estivermos a falar naquelas situações, entre pai e filho, entre cônjuges,
entre cônjuge não podia ser, mas entre pais e filhos, porque se for outra pessoa, paga sempre estes 10%. E quando estamos a falar desta renúncia, desta renúncia, imaginem quem vai renunciar é o pai e quem leva em excesso em bens imóveis é o filho, e ele vai renunciar à torna que tinha que receber. Gera-se aqui uma obrigação. Como não há lugar a este imposto, também não há necessidade de ir participar ao Serviço de Finanças isto, porque se torna um ato inútil. Só há necessidade de fazer esta participação se efetivamente estivermos a falar de pessoas que pagam este imposto, porque se for de pais para filhos, o que mais da isenção, não há necessidade de fazer esta participação. Porém, no título deve-se advertir desta obrigação fiscal. O registro, ao contrário de um registro de um imóvel, de outras obrigações fiscais, fica dependente do cumprimento desta obrigação. No caso aqui, e como se trata da doação de dinheiro, e o registro não fica dependente do cumprimento desta obrigação. Até porque, mesmo que ele fosse participado, se nós vemos o artigo 72, ele diz que os impostos têm que ser pagos ou assegurados e consideram-se assegurados quando daquela participação do imposto de selo consta lá o imóvel. Aqui não há imóveis, por isso este registro não fica dependente desta participação. É uma obrigação que a pessoa tem que cumprir, mas não fica o registro dependente dela. Não falar muito, mas acho que é muito importante para quem titula esclarecer pelo menos um bocadinho em relação às mais-valias, porque é importante que se perceba que quando nós pensamos assim, se alguém paga IMT, alguém vai pagar mais-valias, está bem? E datas relevantes em termos de mais-valias, 1 de janeiro de 1989. Sendo que imaginem que o autor da herança faleceu antes, outro faleceu depois, pode haver lugar a mais-valias num e pode haver outro que não. Também, este link que está aqui é para uma informação vinculativa, que são pareceres emitidos pela autoridade tributária, que nos vem dar conta que, imaginem, e também tendo em conta aqueles efeitos da partilha, que eles se retrotraem à data da abertura da sucessão. Imaginem que alguém faleceu antes de 1 de outubro de 89, a pessoa não fez partilha, mas entretanto vai vender agora, fez a partilha, agora vai vender o imóvel. É considerado, vem dizer que não há lugar a mais-valias. Esta informação vinculativa vem dar conta disso e depois, como eu vou deixar disponíveis estes diapositivos, entrem e vejam que é isto que ela vem dizer. Para quem titula, e porque eu vos disse, o tema é titulação e obrigações inerentes, há obrigações de cooperação para os notários e outras entidades, sejam eles advogados, sejam solicitadores, e tem, desde logo, submeter até ao dia 15 de cada mês à autoridade tributária uma relação dos atos e contratos sujeitos a IMT. Isto faz-se através da declaração modelo 11, e no caso das partilhas, além desta participação que se faz eletronicamente, também há que enviar para a Direção de Finanças da situação, se nós estamos a falar a nossa Conservatória Barcelos, nós enviamos para a Direção de Finanças de Braga cópias destas partilhas. Claro que agora vai tudo também online, envia-se online e não podemos esquecer que os tituladores, os conservadores, também são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo pelo pagamento do imposto. Eu disse que vos ia dar nota de que só uma pequena nota a nível fiscal da partilha. A partilha em vida, embora sejam doações, ela não, em termos fiscais, não é considerada, não é tramitada como uma doação e integra o conceito igual à partilha de herança. Integra o conceito de transmissão a título oneroso, o excesso de parte que os adquirentes pertencerem nos bens imóveis em atos de partilha, está bem? Em relação à partilha do património societário,
a adjudicação dos bens imóveis aos sócios na liquidação também integra o conceito de transmissão de imóveis. E aqui não é pelo excesso de cotas, aqui é exatamente como se o sócio fosse adquirir aquele imóvel. É como se ele fosse outra vez comprar à sociedade. É a mesma regra quando aquele imóvel entrou para a sociedade, ao sair e ao haver a partilha, é exatamente a mesma regra. Para concluir, e porque acho que já estou há muito tempo, ou já estão há muito tempo a ouvir-me, podemos concluir que há várias formas de titular. Pode-se titular as partilhas quer por escrituras públicas, quer por procedimentos simplificados, quer, desculpem, procedimentos simplificados, documentos particulares autenticados, cada um com as suas particularidades. Há aqui uma pessoa a querer entrar, é o Tília. Olá, boa noite. Eu de facto fixei a internet vários momentos, mas eu estou a ouvir-te, Fernanda. Continua. Que bom. Beijinhas, beijinhas. Estás quase na conclusão, eu já estou a ouvir, tranquilo, beijinhos. Já estou a concluir porque já vai longo, não é que eu podia falar muitas mais coisas, mas pronto, tentei assim só dar aqui um pequenino pormenor de cada coisa. Em termos de conclusão, então podemos concluir que há várias formas de titular. Pode-se titular uma partilha por escritura pública, por procedimento simplificado, por documento particular autenticado. Cada um destes tem as suas particularidades e limitações. Há várias entidades com competência para titular, sejam notários, conservadores, oficiais de registro, advogados e solicitadores. E quanto a obrigações, há obrigações registais e fiscais para todas estas entidades. Para concluir, só vos posso dizer que espero que vos tenha dado tudo, para que nada se tenha perdido, e só posso agradecer pela oportunidade e dizer que para mim é um privilégio poder estar aqui a partilhar matérias que eu gosto e com as quais trabalho, e estarei sempre disponível para o que precisarem, e se neste momento houver alguma dúvida que queiram colocar ou que de alguma forma eu não consegui esclarecer, estou aqui ao dispor. Obrigada a todos. Ainda consegue-me ouvir? Sim, sim. Olá! Olá! Então, eu por acaso tinha aqui uma dúvida e que se calhar consegue-me ajudar, que tem a ver com quando falou nas convenções atípicas relativamente aos regimes de casamento. E a minha dúvida é o seguinte: quando falou nisto, falou na possibilidade de realizar convenções, como o nome diz, atípicas, e uma das dúvidas que eu tenho é referente às convenções que são realizadas em relação a um determinado imóvel, ou seja, supondo um casal, no regime de comunhão de adquiridos, adquire um imóvel e faz uma convenção referente a esse imóvel na comunhão geral de bens, ou então, se fossem solteiros, o bem era o bem próprio do casal, casaram a comunhão de adquiridos e a convenção referente àquele bem, comunhão geral de bens. A minha questão é, como é que eu, ao titular um ato, consigo salvaguardar que esse tipo de convenção não foi feita, a não ser verificar o registro civil, não é? Para confirmar, neste caso, o assento de casamento e verificar se não há nenhuma convenção. No registro predial não há qualquer tipo de registro que seja obrigatório ou feito oficiosamente através do registro civil para o predial com essa informação. Eu não sei se foi esclarecedora. Sim, sim. Olha, antes de eu responder, deixa-me só referir uma coisa que em relação aos casamentos eu não referi, mas que, tal como o regulamento europeu, também há agora um regulamento europeu, tal como o regulamento europeu das sucessões, atualmente também há um regulamento europeu para regular os regimes matrimoniais, que é mais do que até o regime de casamento. E então esse regulamento, que está em vigor em Portugal desde 29 de janeiro do ano passado, que ele está em vigor, nós agora, imagina que sempre que nós estamos perante um português que vai casar com uma pessoa
com alguém de nacionalidade brasileira. Obrigatoriamente nós vamos aplicar este regulamento. Claro que aqui há mais uma vez vigora aqui o princípio da autonomia e estes noventos vão ter que fazer um acordo de escolha de lei e vão escolher a lei que vai regular o seu casamento. Podem também não escolher, mas o casamento fica sem se ficar regulado qual é o regime aplicável ou qual é a lei que vai regular o seu casamento. Chamar a atenção disto, porque isto também está a acontecer muito, isto também, neste momento também é muito confuso e lidar com ele, mas há esta realidade, o regulamento surgiu para uniformizar ou para facilitar determinadas relações tendo em conta a globalização, mas às vezes acaba por se tornar muito confuso. Em relação à parte que a Ana Filipa colocou, é assim, se nós a pessoa pode fazer exatamente esta convenção atípica. Esta convenção atípica pode ser feita na Conservatória do Registro Civil, através de um auto a quando da realização do processo de casamento, ou pode ser feita em convenção antenupcial. Eu não tenho a certeza e eu posso depois confirmar, mas eu acho que seria bom levar esta convenção ao registro, para saber que aquele bem é um bem comum. Imagina que eles compraram solteiros, ou só uma que havia que comprar. Eu acho que devem levar a convenção ao registro. Eu posso depois informar e depois deixo esclarecido como é que isto se processa, mas faz todo o sentido que o faça, sendo que claro que imagina que está lá ele solteiro, mas entretanto também está solteiro e esta atualização da inscrição não é obrigatória. Se agora a pessoa aparece a vender casado, é essa pessoa que está a declarar que o está a fazer. Acho que de qualquer forma há aqui uma salvaguarda, porque se imagina que ele continua lá solteiro, ele podia vender sem vir o cônjuge. São declarações que eles estão a fazer, que são declarações podem ser falsas, mas são feitas por eles. Claro que eu acho que é de bom tom levar esta convenção, o estipular que este bem passa a ser comum ao registro. Mas eu posso saber direitinho como se faz e depois eu consigo partilhar. Até porque, está-me a ouvir, até porque se pensarmos, estamos a pensar num casal que adquiriu no estado solteiro, entretanto casou e vende no estado de casados, e declaram que são casados, tudo muito bem. A questão aqui é se, entretanto, se divorciam. Sim, sim, sim. Mas aí... Acabamos por não ir aprofundar, a pessoa declara que é divorciada, olhamos para o registro solteiro. Mas nós estamos perante pronto, mais uma vez, o direito privado. Cabe às pessoas, claro que depois isto tudo, quando corre tudo muito bem, corre muito bem, mas depois já há o tribunal. Claro que se ele está de má fé, há outras formas depois de acautelar e há sempre isso. Mas mais do que essa parte até do registro, e acho que deve ser feita, há outra parte que, só chamando aqui um bocadinho a atenção e sem querer desviar, mas porque acho também importante de dizer. Lembram-se que eu falei daquele artigo 1790, onde diz que as contas da partilha são feitas como se adquiridos se tratassem, se eles efetivamente fossem casados na comunhão geral? Imaginem que este prédio até alguém já o tinha enquanto solteiro, mas se fizerem uma convenção antenupcial a estipular o regime da comunhão geral, este bem passa a integrar a comunhão, mas só vai ter efeitos no caso de morte, da dissolução do casamento por morte, porque se a dissolução do casamento for por divórcio, a regra é do 1790, isto quer dizer que as contas vão ser feitas como se adquiridos se tratasse, aquele bem é tratado como um bem próprio, em termos de contas. Mas se fizerem uma convenção antenupcial, onde vão estipular que o regime deles, ainda sem prejuízo de ser a comunhão de adquiridos, mas que vão estipular que aquele bem vai integrar a comunhão conjugal, aquele bem passa a ser um bem comum e é tratado como um bem comum. Em termos de partilhas também. Eu acho que em termos de venda, em termos de tudo, é assim. Se assim não for, claro que depois cabe ao outro cônjuge desencadear meios que dispõem judicialmente para o fazer. Claramente. Ajudei? Sim, claro que sim, sempre. Obrigada, obrigada. Obrigada eu, obrigada a nós, neste caso.
Tem mais alguma dúvida? Uma vez que eu tenho o microfone aberto. Eu não sei. Eu até tenho outra. Sim. Já que estou com o Lars, aproveito. Já agora, eu fiquei com aqui uma pequena dúvida. No caso da legitimidade do direito e, portanto, relativamente ao artigo 54, número 2 do Código Notariado, e que a exceção temos as partilhas, por acaso, fiquei assim surpreendida ou interpretei mal. A minha dúvida é, eu tendo um prédio omisso, com a respectiva certidão negativa, só tenho essa exceção para titular numa partilha? Ou eu entendi mal? Não, é assim, se a partilha representa uma exceção ao princípio da legitimação de direitos. Isto quer dizer, eu tenho um prédio, se não está descrito na conservatória, e a regra é esta, se o artigo 34 do Código do Registro Predial vem dizer que quem quer transmitir ou onerar um imóvel tem que inscrevê-lo primeiro em seu nome para o poder fazer. Então é assim, o princípio da legitimação de direitos vem mesmo também dizer isto, eu não posso transmitir um imóvel ou onerá-lo se ele não estiver registado a meu favor. A partilha é uma exceção, o prédio pode não estar descrito, eu posso fazer a partilha de um prédio não descrito, eu não tenho que o inscrever na conservatória para depois o partilhar. Não foi isso que entendeste? Portanto, eu quando tenho um prédio não descrito, para efeitos de transmissão, eu peço a certidão negativa. Sim, mas se for uma venda, tu não consegues só vender com essa certidão negativa, tem que haver um título, tem que haver um registro. Coisa diferente, eu consigo fazer a partilha, e consegues fazer a partilha de um prédio não descrito. É isso? Pronto, estava na ideia de contrário. Não. E as pessoas às vezes confundem. Coisas diferentes é isto. Imagina que o Sr. António tem um prédio que herdou por partilha em 1995, do pai. O pai havia comprado, não é? Ah, certo. Certo, ok, já percebo. Agora é assim. Pronto. Já cheguei lá, está bem. É diferente. Ele agora imagina o filho que herdou o prédio do Sr. António em 95, por aquela partilha, e agora o quer vender. Ele não pode vender porque o registro é indiretamente obrigatório. Ele, para o vender, tem que o registrar obrigatoriamente a favor dele. Estou esclarecida. Obrigada. Penso que é tudo. Pronto. As pessoas confundem muito o trato sucessivo com a legitimação de direitos. Não, eu de repente, eu é que fiz aqui, pronto, a interpretação que eu fiz foi diferente e estava a saltar aqui um passo, sim, no caso das heranças, sim. Mas já percebi. Obrigada. Mais uma vez. Eu agradeço. Não sei, olha, eu por mim continuava aqui, não sei o que é que vocês acham. Afinal, se eu podia ter aprofundado mais algumas partes. Boa noite, quero agradecer à professora muitíssimo e a todos vocês que participaram, e se precisarem de alguma coisa, agora já tem o nosso e-mail, já tem os nossos contatos, é só fazer contato com a gente, tá bom? Nós faremos mais cursos aí, inclusive a gente está com parceria aí com a professora Aline, vai ter a professora Fernanda, e a gente vai ter curso aí em breve. Então, nós vamos mandar avisos para vocês. Assim que os cursos começarem, vocês receberão mensagem, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E obrigada, Fernanda, muito obrigada. Obrigada, eu é que agradeço pela oportunidade e pronto, é isso. Espero que tenha ajudado em algumas dúvidas. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite.